A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Você está no canal EBD Esboço, um canal onde juntos estudaremos a palavra de Deus através das nossas lições de revista de escola bíblica dominical, que esse trimestre tem como tema Aviva a Tua Obra. Hoje estudaremos a lição 8, que tem como tema o avivamento espiritual no mundo. E para esta lição nós tomaremos como base o capítulo 37 e o capítulo 47 do livro de Ezequiel, que está imperdível neste dia. Nosso texto áureo diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Isso está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. A nossa verdade prática está escrito assim: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Eu já quero aqui salientar algumas coisas interessantes. Observe que somente pelo movimento, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, que a nação, o país, o Brasil, o mundo poderá vivenciar este grande avivamento vindo da onde? De Deus. Eu já quero deixar um recado aqui para alguns irmãos. Ei, presta atenção. Alguns irmãos que acham, que entendem, que querem que as pessoas creem que o avivamento não virá através deles. Ei, pregador, ei, irmão, ei, professor, você que está me ouvindo aqui no canal do YouTube, presta atenção. O avivamento não vem de você. O avivamento vem do Espírito Santo. Então, para com essas propagandas enganosas que nós temos nos dias de hoje, dizendo: pregador fulano de tal, avivalista, você não aviva nada. Você não movimenta nada. Porque desde o Gênesis, o Espírito se movimenta. E se o Espírito se movimenta desde o Gênesis, é o Espírito que rege. É o Espírito que age, é o Espírito que faz. Então não pense você que quando nós pregamos, os irmãos se alegram, glorificam, falam em línguas estranhas. Mas não pense você que é você que está causando isso. Não, é o Espírito Santo que está em você. E se o Espírito Santo está em você, não é você, é através de você que ele vai realizar os milagres, que ele vai realizar as maravilhas e que ele vai movimentar as águas, espiritualmente falando, no meio da igreja. Então para com esse negócio de dizer, pastor fulano de tal, avivalista, não, você não aviva nada. Nós somos homens, somos de carne, somos pecadores, e se Deus nos usa, se Deus nos usa, é porque é o Espírito Santo que age dentro de nós, expressa esta alegria e ousadia e poder para pregarmos a palavra de Deus. Então, nessa primeira introdução, nós sabemos que mais ninguém, só o Espírito Santo de Deus pode reavivar, reacender a chama que se apagou. E nós temos a obrigação de manter essa chama. Por que nós temos a obrigação de manter essa chama acesa no nosso coração? Observe que em Levítico, capítulo 6, verso 13, o que está escrito lá? Que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, no tempo de Moisés, quando o tabernáculo foi inaugurado,
Deus desceu com fogo do céu, ou seja, fogo divino, fogo santo, e acendeu o altar do holocausto. A partir daí, quem tinha a obrigação de manter o altar aceso era dois sacerdotes. Ou seja, todo dia pela manhã eles tinham que tirar as cinzas, colocar lenha nova, assoprar o resto das brasas que sobrou no altar, e este fogo reacendia novamente e queimava 12 horas. Às 18 horas, mesma coisa. Tira a lenha velha, coloca a lenha nova, assopra, reacende e vai queimar mais 12 até 6 horas da manhã. A nossa vida, ou pelo menos o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele precisa manter essa chama acesa 24 horas por dia. Como, Mateus? Através da oração, através da consagração, através do jejum, através da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário. Nós temos que manter essa chama viva dentro do nosso coração, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós e através de nós o Espírito trabalhar na vida das pessoas. Então nós temos que ser, meus irmãos, firmes e constantes. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo número 15, verso 58, o que diz lá? Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, nós temos que ser constantes. Ou seja, a constância do crente ela tem que ser diária, dia a dia, 24 horas. Tem que ser constante. Porque existem muitas pessoas que estão frias espiritualmente, desanimadas espiritualmente. Por quê? Porque não oram mais, não leem a palavra, não consagram a sua vida, não têm uma vida com Deus. Estão desanimadas, estão apagadas, estão esquecendo de manter a chama acesa do Espírito, estão esquecendo de todas as manhãs colocar lenha para queimar, para que o fogo possa arder continuamente no altar espiritual do nosso coração. Então que nós possamos, meus amados irmãos, acordar. Porque o que será dessa geração sem esta chama? E para isso a igreja precisa buscar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa avivar, não somente nacional, mas como mundialmente, como está fazendo em muitos lugares. Amém, meus irmãos? Vamos aqui dar continuidade ao primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre o avivamento no tempo de Ezequiel. Então você percebe que primeiramente Deus ele vai chamar a atenção de Israel por alguns atos errôneos que eles estavam cometendo. Porque você sabe que a nação de Israel, ela começou desde lá dos descendentes de Jacó, que Jacó teve 12 filhos, e desses 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel, que futuramente seria dividido entre dois reinos. Reino norte, Israel, cuja capital era Samaria, e reino sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então nós sabemos, queridos, que quando essa nação foi dividida, Deus começou a agir de uma forma ímpar sobre elas. Que consequentemente a nação do reino norte, desobediente à palavra de Deus, foram exterminadas pelo cativeiro assírio. Sobrando a nação de Judá, que agora estava aprisionada pelos babilônicos. Então quando Ezequiel profetiza, Ezequiel era o profeta que profetizou no cativeiro. É um profeta que profetizou pós-cativeiro. Ele estava lá no cativeiro. Então, todas as visões que Ezequiel presenciou, ele estava no cativeiro. Mas,
Por que eles estavam no cativeiro? Por causa também da sua desobediência. E qual era a desobediência agora do povo de Deus? O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra, primeiro, desobediência e apostasia de Israel. Então essa desobediência fez com que Deus mandasse um império babilônico e aprisionasse o povo de Judá por 70 anos no cativeiro. Por quê? Porque foram desobedientes e se apostataram de Deus. Isto é, se apostatar da fé não é só sair da igreja. Se apostatar da fé não é só abandonar os irmãos, não. Porque tem pessoas que saem da igreja, mas mesmo saindo, eles reconhecem que de fato Deus existe, que Deus é o soberano, que Deus é que rege todas as coisas. Ou seja, ele entendeu, ele aprendeu que Deus é o dono de tudo. E eles saem por causa do desânimo, por causa daquilo que eu falei. Esqueceram de manter a chama acesa. O desânimo veio e eles saíram da igreja. Mas continuam com a esperança de um dia voltar, só que não tem força. Agora, apostatar da fé é diferente, meus irmãos. Timóteo, ele diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé. Ou seja, o que é se apostatar da fé? O que é cair da fé? É você que era cristão, seguia a Cristo, suas ordenanças, agora você nega esta fé que você tinha em Cristo. É como se tudo aquilo que você comesse, você vomitasse, e agora participasse de outro alimento. Isto é a mesma coisa você sair do cristianismo e ir para o candomblé. É a mesma coisa você sair do cristianismo e ir para o espiritismo. Ou seja, você negou a fé. Você renunciou a Cristo. E agora está servindo a outros deuses. É isso que é se apostatar. É como você não tivesse conhecido a Cristo. É como você não tivesse recebido o favor, a graça de Cristo. Você saiu, você caiu. Então era isso que o povo de Israel estava vivenciando. Deixando Deus para seguir outros deuses. Mas, mesmo assim, Deus ele é tão misericordioso. Mas mesmo assim diz a lição, diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia e poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Então, meus queridos e amados irmãos, eu tenho a certeza e sem dúvida nenhuma que hoje nós não chegamos nem perto daquilo que Israel fez no passado. Não, nós estamos piores. Hoje as pessoas estão se inflamando mais no pecado. Hoje as pessoas estão se inflamando mais na prostituição. Hoje as pessoas estão cada dia mais desorientadas espiritualmente, a ponto de fazer barbaridades, a ponto de envergonhar a si mesmo, criatura, criados por Deus, manchando esta imagem de Deus sobre o ser humano. Então nós estamos vivenciando coisas horríveis nos dias de hoje. Mas mesmo nessa situação que o mundo está hoje, eu acredito num grande avivamento espiritual. Assim como Deus poupou a nação de Judá, Ele é poderoso e misericordioso também para poupar a nação dos dias atuais que nós estamos vivendo.
Então, meus irmãos, mesmo no cativeiro, o povo ainda vivenciaria um grande avivamento espiritual. Então, se você ver aqui Ezequiel capítulo 37, a primeira visão que Ezequiel viu diante de Deus, que Deus mostrou para Ezequiel, é a visão do Vale dos Ossos Secos. Então aqui ele mostra espiritualmente uma representação, a maneira que estava o povo. Como estava o povo? Vamos ler aqui, Ezequiel 37, rapidinho. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito, viu? Tudo é o espírito, tudo é o espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Ou seja, quem olhava o vale, era impossível ressurgir alguma coisa dali. Estavam sequíssimos, estavam velhos. Aos olhos humanos não tinha recuperação nenhuma. E me disse, aí Deus, ele vai perguntar para Ezequiel. Ele me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse, Senhor, tu o sabes. Que maravilhoso. Que resposta magnífica. Senhor, tu sabes. Ou seja, o Senhor sabe o jeito que está a nação. O Senhor sabe a situação que ela se encontra. Somente o Senhor tem condições de dizer se tem jeito, se não tem jeito. Aí ele continua. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Ou seja, Ezequiel, quando Deus pergunta a ele, é possível esses ossos ter vida de novo? A Ezequiel joga a responsabilidade para Deus, dizendo, Senhor, só o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe o jeito que está o coração, do jeito que está a mente, do jeito que está essa nação, somente o Senhor sabe. Aí Deus joga de novo para Ezequiel dizendo, então profetiza você sobre estes ossos. Ou seja, tá certo, você está dizendo que eu que sei. Mas eu pergunto para você, do jeito que você está vendo, tem jeito? Profetiza você. Ou seja, se você profetizar, Ezequiel, você vai estar me dizendo que também você acredita no avivamento para essa nação. Então, da mesma forma, eu acredito no avivamento para essa nação. Eu acredito no avivamento no mundo. Eu acredito que Deus ainda tem muita coisa para fazer. O Espírito tem muita coisa para se movimentar. E nós veremos com os nossos olhos, ainda nessa geração, Deus agindo de uma forma sobrenatural sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses jovens. Então, continuando aqui, para o vídeo não ficar muito grande, Ezequiel foi confrontado por Deus a profetizar a estes ossos. E os ossos estavam sequíssimos, ao olho humano não teriam condições de sobrevivência. Mas mesmo através de uma nação morta espiritualmente, Deus pode trazer um grande avivamento a essa nação, a este povo, que deseja de fato voltar a Deus. E voltando a Deus, Deus, pela tua infinita misericórdia, reacender a chama desse Espírito. E foi assim que aconteceu com Israel. Após o cativeiro, não idolatraram mais. Reconheceram que de fato não existe outro Deus até os dias de hoje. Por quê? Porque Deus, pela tua infinita misericórdia, trouxe de volta o avivamento a esta nação. Como também Deus também pode reacender a chama do coração de cada um de nós. Então um grande exército surgiu. Por quê? Porque Ezequiel profetizou. Um vento muito grande veio, assoprou. E um grande reboliço aconteceu naquele vale. E se levantou um grande exército
que não se podia contar. Ou seja, Ezequiel, através da visão, viu o que Deus faria com a nação de Israel. De um povo morto espiritualmente, de um grande exército agora, reavivados pela chama do Espírito. Amém, meus queridos? Vamos agora prosseguir aqui, falando de Ezequiel capítulo 47, que vamos falar das águas, da visão que Ezequiel teve, das águas que fluem, que correm do trono de Deus, e por onde ela passa, ela vai curando, ela vai trazendo vida novamente. Então essa é a outra profecia, outra visão que Ezequiel teve, que era uma visão que o Senhor Deus pede para que ele ande sobre as águas, que ele entre nas águas, e conforme ele vai andando 430 metros, a água começou a bater nos seus tornozelos. Ele mediu mais 430 metros, as águas já estavam pelos seus joelhos e lombos. Mais 430 metros, ele já estava com a água no pescoço. Chegou uma hora que Ezequiel não podia mais alcançar os pés sobre o chão. E a única forma que ele teria era de nadar. Deveria atravessar a nado. O que esta profecia quer dizer? Que aqueles que obedecem à palavra de Deus e às suas ordens, ele irá ter o privilégio de ser impactado por esta presença do Espírito. Ou seja, quando nós começamos a caminhada com Cristo, nós vamos andando e conforme nós vamos caminhando com Deus, Deus ele vai fazendo coisas na nossa vida, uma transformação, que no momento da nossa caminhada, do início dela, nós vamos convivendo com Deus, aprendendo com o Espírito. Ou seja, nós vamos mergulhando cada dia mais, nós vamos entrando nesse rio divino, nós vamos entrando nesse rio da oração, do rio do jejum, e vai chegar uma hora que nós teremos a nossa vida repleta e completa, cheia do Espírito Santo. É aonde nós mergulhamos e nadamos nesse rio do avivamento, desse rio do Espírito Santo. E através desse rio, que vai passando, que vai descendo do trono, vai curando vidas. Então é isso que o Espírito Santo causa. Por onde ele passa, ele salva vidas, ele cura vidas, ele transforma a vida. Se eu estou aqui neste dia, porque Deus transformou a minha vida, transformou o meu caráter, transformou o meu coração. E hoje eu estou nadando nesse rio do avivamento. Hoje nós estamos nadando nesse rio da palavra, deste rio, aleluia, da oração. É por isso que nós estamos de pé, porque nós acreditamos que Deus aviva o homem e coloca ele numa condição a qual ele está adorando a Deus, também seria curada através desse avivamento. Seria curada a nação que estava doente espiritualmente. Através do avivamento, seriam curadas. Então, essa nação que nós estamos vivenciando nos dias atuais tem cura. Tem jeito. Mas precisam mergulhar no rio do Espírito Santo para que ela possa ter vida novamente. Depois, nestas lições, nós vamos falar de sombras do avivamento, ou seja, homens que foram pioneiros do avivamento, que trouxeram junto com eles, da onde eles vieram, essa chama ardente do Espírito Santo. E por que não falar, não vou falar de todos para o vídeo não ficar grande,
mas nós vamos falar de um grande homem de Deus, de um lugar aonde ele morava, que houve um grande acontecimento, numa rua pequenina, num balcão, caindo aos pedaços. Mas através de uma pequena reforma, aquele lugar se tornou um lugar do avivamento que ardeu em chamas. E a partir dali, outras denominações também foram impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Estamos falando do grande homem de Deus, Joseph William Seymour. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro filho de africano de Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente ao grupo da Igreja Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciada por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo com evidência das línguas estranhas. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Barney Bread Street 216. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na Rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a missão evangélica da fé apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Então nós vemos aqui no final, estamos chegando ao final da nossa lição, falando desse grande homem de Deus, William Joseph Seymour, aonde numa igrejinha ali na Rua Azusa 312, aonde ele chegava já orando a Deus. E durante o culto, ele com sua cabeça baixa sobre os joelhos, clamando a Deus por um grande avivamento. Ali via pessoas de fora, jornalistas, vinham para ver o que iria acontecer. E naquela noite, aquele homem experimentou um grande avivamento. Deus encheu a casa. Pessoas começaram a falar línguas estranhas. Milagres começaram a acontecer. E a partir daí, um grande avivamento espiritual começou e se achegou até nós. Que também através desse Espírito, porque é o mesmo Espírito, desde Gênesis é o mesmo Espírito que vem agindo. E da mesma forma que agiu na vida daquele grande homem de Deus, também é capaz e poderoso de agir nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos, a nação, porque nós cremos que através dessa lição, que foi um pequeno resumo, para que você possa ter ideia de como abordar na sua aula, pesquisem, estudem, para que vocês possam ser muito felizes quando vocês forem mencionar a sua aula. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo do nosso canal, para que você não venha deixar de ser abençoado por Deus. Então fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.